Nunca esteve nos meus planos de vida me tornar o vigia da escola onde estudei quando era criança, mas tive um pouco de azar nos meus primeiros anos da vida adulta. Não consegui entrar na faculdade, perdi o emprego que havia conseguido em uma empresa e meus pais já não tinham dinheiro suficiente para me sustentar como antes. Não os culpo. Eu já era adulto e precisava encontrar uma forma de resolver minha vida. Então, quando a diretora da minha antiga escola me ofereceu trabalho como vigia, aceitei sem pensar duas vezes. No começo, senti um pouco de vergonha. Não pelo trabalho em si, mas porque parecia que eu estava voltando para o mesmo lugar, como se tivesse ficado estagnado sem conquistar nada importante. Porém, com o passar dos anos, percebo que aquilo foi uma ajuda enorme. Esse emprego me permitiu me recuperar financeiramente, colocar a cabeça no lugar e pensar melhor no que queria fazer da vida. E também me permitiu testemunhar uma das coisas mais estranhas que já vi. Quando eu estudava lá, sempre existia uma lenda sobre uma professora fantasma. Segundo as crianças, ela aparecia à noite em uma das salas de aula, e era possível ouvi-la dando aula mesmo com a escola completamente vazia. Para mim, aquilo era só uma história inventada pelos alunos para assustarem uns aos outros. Toda escola tem um banheiro assombrado, uma menina nas escadas, esse tipo de coisa. As primeiras semanas de trabalho foram normais. Meu turno começava quando já não havia mais alunos, e minhas tarefas eram bem simples. Verificar se as portas estavam fechadas, vigiar os corredores e fazer rondas de tempos em tempos, garantindo que ninguém entrasse para roubar os computadores ou qualquer outra coisa. Numa noite ouvi uma voz no fundo da escola. Era a voz de uma mulher falando calmamente, como se estivesse explicando alguma coisa. Fiquei parado por alguns segundos tentando entender de onde vinha o som e pensei que talvez fosse alguém em alguma casa próxima. Isso porque a escola era cercada por residências e às vezes o som atravessava as paredes. Fui verificar, mas quando cheguei ao corredor dos fundos a voz parou. Não encontrei ninguém. Mesmo assim, conferi as portas e olhei pelas janelas das salas, mas não vi nada. Então continuei minha ronda. Algumas noites depois aconteceu de novo. Dessa vez consegui perceber de onde vinha. Vinha da sala 3B. Abri a porta e tudo ficou em silêncio. Aquilo me incomodou, mas eu ainda resistia à ideia de acreditar em algo sobrenatural. Imaginei que do outro lado da parede houvesse alguma casa com uma mulher falando alto demais para aquele horário da noite. Com o tempo percebi que era sempre a mesma voz tranquila. E embora eu tentasse ignorar, ela realmente soava como a de uma professora dando explicações. Eu nunca conseguia entender claramente as palavras, mas reconhecia o tom, e era como se estivesse ensinando crianças. Durante um tempo continuei fazendo a mesma coisa. Caminhava até o fundo da escola e a voz simplesmente parava. Mas uma noite tomei coragem e decidi investigar de verdade, porque comecei a suspeitar de que alguém estava brincando comigo. A voz começou pouco depois das 10 da noite. Dessa vez não corri nem fiz barulho. Caminhei devagar pelo corredor, tentando me aproximar silenciosamente da sala 3B. Quanto mais perto eu chegava, mais claro ficava que a voz não vinha de nenhuma casa nem de trás de alguma parede. Ela vinha de dentro da sala do 3º ano do ensino fundamental. A porta estava aberta. Cheguei perto com cuidado e parei na entrada. A voz continuava falando lá dentro e naquele momento senti algo subir pelas minhas pernas. Não sei dizer se era medo ou adrenalina. Estiquei a mão pela porta e acendi a luz. Então eu a vi. Havia uma mulher parada diante da lousa. Parecia jovem, embora usasse roupas antigas, e tinha o cabelo preso. Ela dava aula como se houvesse alunos na frente dela, apesar de todas as carteiras estarem vazias. Fingindo escrever na lousa, falava normalmente. Por um instante, minha mente tentou encontrar a explicação mais simples.
Talvez fosse alguma professora ensaiando uma aula ou preparando material para o dia seguinte. Por mais estranho que fosse vê-la ali àquela hora, isso ainda parecia menos impossível do que aceitar a outra possibilidade. Então perguntei o que ela estava fazendo na escola tão tarde. Ela não parou. Não respondeu. Continuou falando como se nem tivesse me ouvido. E então a porta bateu sozinha. Não senti vento, não vi ninguém atrás de mim, e não havia motivo algum para aquela porta se fechar daquela maneira. Fiquei parado no corredor e sinceramente não sei de onde tirei coragem, mas quase no mesmo instante voltei a abrir a porta. A sala estava vazia. A luz continuava acesa, as carteiras estavam exatamente no lugar, mas a professora havia desaparecido. Não estava perto da mesa, nem escondida em canto algum. E a sala não tinha outra saída nem qualquer lugar onde alguém pudesse se esconder. Naquela noite quase não dormi. E embora no dia seguinte eu tentasse me convencer de que tinha visto errado, quando chegou meu turno outra vez, eu não queria nem chegar perto do corredor onde ficava aquela sala. Por outro lado, também me preocupava não fazer direito o meu trabalho. Se alguém entrasse para roubar e eu deixasse de verificar por covardia, poderia perder o emprego de que tanto precisava. Poucas noites depois, a voz voltou a ser ouvida. Mas dessa vez eu não fui verificar. Fiquei parado no pátio tentando decidir o que fazer. Se fosse um ladrão ou uma invasora, eu deveria chamar a polícia. Mas eu sabia que não era isso. No fim, liguei para a diretora mesmo morrendo de vergonha de incomodá-la tão tarde. Não sabia mais para quem ligar. Expliquei que estava ouvindo uma voz na sala 3B e que numa das noites anteriores tinha visto uma mulher lá dentro. Esperava que ela se irritasse, mas ela não reagiu assim. Pelo contrário. Levou tudo com uma calma assustadora e perguntou se a coordenadora não havia me explicado sobre aquilo. Depois disse apenas para eu deixá-la em paz, porque ela não fazia mal a ninguém. Fiquei sem saber o que responder. A diretora pediu que eu terminasse minha ronda normalmente, mas que não entrasse na sala caso escutasse a voz novamente. Na manhã seguinte fui conversar pessoalmente com ela. Perguntei o que existia naquela sala e por que ninguém havia me avisado antes. A diretora me explicou que, segundo a história da escola, aquela mulher havia sido uma professora que deu aulas ali quando a instituição foi fundada. Isso cerca de 15 anos antes de eu mesmo estudar lá e uns 5 anos antes de ela própria assumir a direção. Ao que parece, era uma professora muito querida, especialmente pelas crianças menores. Gostava tanto do trabalho que passava mais horas do que o necessário preparando aulas e ajudando os alunos. Essa mulher tão gentil morreu em circunstâncias estranhas, embora a diretora não soubesse me dar detalhes. Apenas disse que sua morte havia acontecido muitos anos atrás e que desde então algumas pessoas passaram a ouvi-la ou vê-la na sala 3B sempre à noite, sempre dando aula. Ela nunca atacava ninguém nem assustava de propósito. Apenas aparecia ali, presa em um ciclo eterno de aulas que nunca conseguiu abandonar. Já rezaram por ela, celebraram missas e até benzeram a escola, mas ela nunca foi embora. Então decidiram simplesmente deixar as coisas como estavam. Afinal, ela também não fazia nada demais. Apenas continuava dando aulas naquela sala quando a escola já estava vazia. Vários vigias antes de mim já a tinham ouvido, e alguns chegaram a pedir demissão. Outros, porém, acabaram se acostumando com o tempo, até que o homem que trabalhava antes de mim se aposentou. A diretora me disse que enquanto eu não a incomodasse, ela também não me incomodaria. E claro, pediu discrição. Parte de mim quis pedir demissão naquele mesmo dia, mas eu precisava daquele emprego. E no fim das contas, a diretora tinha razão. Aquela professora nunca me fez mal, exceto no dia em que fui perturbá-la. Continuei trabalhando ali por mais 1 ano e meio, e com o tempo aprendi a reconhecer sua voz de longe.
Hoje ainda tenho certeza de que a voz dela pode ser ouvida durante a madrugada. É um pouco triste pensar que ela continua presa àquele lugar. Espero que algum dia finalmente consiga seguir para a luz. Morei por alguns anos nos Estados Unidos. Um tio que vivia lá conseguiu um trabalho para mim que consistia em realizar dedetizações. Hoje já não moro mais por lá, e meu tio acabou se mudando para o Japão. Posso contar sobre um serviço que fizemos em uma casa de 2 andares, no estado de Missouri, mais precisamente na cidade de Joplin. Por razões óbvias, não posso revelar qual era a casa. Fomos atender um casal de idosos e, sinceramente, eles foram extremamente gentis conosco o tempo inteiro. Tinham chegado até nós porque um amigo deles recomendou meu tio. Como esse conhecido era amigo tanto do senhor quanto do meu tio, os donos disseram que poderiam nos deixar as chaves sem problema pelo tempo que fosse necessário. Eles voltariam apenas quando avisássemos que o trabalho estivesse concluído. Em nenhum momento nos deram instruções especiais. Nunca disseram que havia algum cômodo onde não pudéssemos entrar. A casa tinha 2 andares e um porão. Iríamos dedetizar tudo, mas nosso foco principal seria o porão e o primeiro andar, já que era onde enfrentavam mais problemas com baratas. Mesmo assim, revisamos o 2º andar inteiro, mas não encontramos sequer uma barata, nem no banheiro. Ainda assim, fizemos o serviço normalmente. Quando descemos ao porão, vimos que era um cômodo de tamanho médio. Havia aquelas pequenas janelas típicas de porões, tão baixas que se ficassem abertas até um gato conseguiria entrar facilmente. Movemos uma máquina de lavar, depois a secadora e, em seguida, uma estante com produtos da lavanderia. Foi então que percebemos algo estranho. As baratas estavam saindo de uma parte específica da parede. Já tínhamos começado a dedetizar outro canto quando vimos dezenas delas surgindo dali. Outras, já desorientadas pelo veneno, entravam tropeçando e caindo. Parecia óbvio que havia um ninho atrás daquela parede. Talvez fosse uma parede oca com alguma abertura interna onde as baratas tinham feito um verdadeiro inferno de ninhos. O estranho era que a parede parecia totalmente normal, lisa e contínua. Se não fossem as baratas, jamais teríamos percebido que justamente naquela parte existia uma pequena fresta entre a parede e o chão. Olhamos para as outras paredes do porão e nenhuma tinha algo parecido. As baratas iam todas naquela direção. Meu tio disse que deveríamos dar uma olhada mais de perto. Confirmamos tudo aquilo primeiro e depois nos aproximamos da parede. A primeira coisa a fazer era bater nela para descobrir de que material era feita. Queríamos saber se era igual ao restante da casa, feita de madeira, ou se soava diferente. Caso estivesse oca, poderia haver uma infestação gigantesca escondida ali dentro. Então começamos a bater de leve. E sim, ela soava oca. Meu tio encostou o ouvido na parede, deu algumas pancadas mais fortes e então se virou para mim com os olhos arregalados. — O que foi, tio? — O que você ouviu? Perguntei. — Fran, me ajuda aqui. Vamos ver se isso é uma porta ou alguma coisa assim. — Escuta só. Chega mais perto. O som faz muito eco. Fiz o que ele disse. Dei umas batidas um pouco mais fortes e realmente parecia que o som se espalhava para muito mais fundo, como se existisse um cômodo atrás dali. Não conseguíamos ouvir perfeitamente porque estávamos usando proteção na cabeça por causa do inseticida, mas mesmo assim dava para perceber. Então meu tio começou a empurrar a parede devagar, usando as 2 mãos. De repente ela cedeu e caiu para trás. Foi aí que percebemos que aquilo não era uma parede pintada. Na verdade, era coberta por um papel de parede extremamente bem feito. Sinceramente, parecia pintura de tão perfeito que era.
O papel rasgou junto com o pedaço da parede que caiu. A madeira dali era muito mais frágil que a do resto da casa. Mas quando olhamos para dentro, havia um quarto completamente vazio. Pelo menos sem móveis. O lugar estava tomado por baratas. Infestado. As paredes eram cinzentas. Tubulações apareciam nos cantos do teto e pareciam enferrujadas, como se nem pertencessem àquela casa. E aqui começa a parte mais difícil de escrever sem esquecer nenhum detalhe. Havia uma estátua. Ou talvez uma figura. A coisa mais parecida que consigo descrever é que parecia uma louva a Deus. Um daqueles insetos verdes, mas ao mesmo tempo com corpo humano. Na verdade, era como uma mistura de pessoa com macaco. A estrutura física lembrava muito a de um símio, só que mais ereta. Era algo absurdamente estranho. A cabeça não era exatamente igual à de um louva a Deus, mas muito parecida. Tinha um tom alaranjado claro. Os olhos lembravam os do inseto, embora fossem mais quadrados e menos separados. Estou tentando colocar em palavras algo que era extremamente difícil de imaginar. As mãos ou patas, principalmente as superiores, pareciam realmente as de um louva a Deus. Já o torso e as pernas lembravam mais um macaco. Também eram alaranjados, mas num tom muito mais escuro, quase marrom. E nas pontas dessas pinças, em um laranja ainda mais claro, havia algo escorrendo. Um líquido vermelho parecido com sangue. Eu juro que tudo isso aconteceu em questão de segundos. Olhamos para o chão e vimos uma pequena poça logo abaixo das garras daquela coisa. E quanto mais observávamos, menos aquilo parecia uma simples estátua. Parecia uma figura criada por alguém extremamente dedicado, porque havia pelos curtos espalhados por grande parte do torso. Ela não estava apoiada em nenhuma base. Estava em pé. E facilmente devia ter mais de 2 metros de altura. Os olhos lembravam os de uma mosca, mas meio quadrados. Não sabíamos se aquilo tinha algum tipo de câmera ou algum dispositivo escondido, mas a sensação era horrível. Parecia que aquela coisa estava olhando para você. Mesmo deixando de lado qualquer ideia absurda de consciência ou mecanismo interno, ainda restava a pergunta: por que havia aquele líquido nas patas? A maior concentração de baratas estava amontoada justamente ao redor da criatura. E sim, se aquilo fosse realmente o que estávamos pensando, o líquido parecia sangue. Mas não fazíamos ideia se era de animal ou de pessoa. Dedetizamos rapidamente perto daquela coisa. Ainda nem mencionei isso até agora, mas naquele quarto vimos a maior quantidade de baratas de toda a nossa vida. Era algo monstruoso. Por um momento pensamos se deveríamos limpar aquela área inteira, inclusive ao redor daquela coisa. Mas meu tio, que sempre fazia tudo corretamente, me disse que talvez fosse melhor fingirmos que jamais tínhamos encontrado aquele quarto. Os donos da casa nunca mencionaram nada sobre aquilo, e nós não fazíamos ideia do que significava aquela coisa escondida ali. No fim, já tínhamos encontrado o foco da infestação. Então obedeci. Levantamos a madeira caída da melhor forma possível. O papel de parede, claro, tinha rasgado e dava para perceber se alguém olhasse com atenção. Mas felizmente a estante que havíamos movido antes cobria quase toda a entrada. Recolocamos tudo no lugar e conseguimos disfarçar razoavelmente bem o estrago. Terminamos o serviço naquele mesmo dia. Depois de algum tempo, os donos voltaram. Pagaram tudo normalmente e nunca demonstraram qualquer atitude suspeita. Não disseram absolutamente nada sobre aquele quarto escondido. Na verdade, chegaram até a perguntar se tínhamos descoberto onde as baratas estavam se reproduzindo. Respondemos apenas: no porão. Dissemos que já tínhamos limpado o porão, o primeiro andar, a cozinha e o segundo piso, conforme o combinado. Depois fomos embora. Durante vários dias ficamos esperando uma ligação deles.
Achávamos que chamariam meu tio para falar sobre aquele cômodo. Mas nunca ligaram. Nem para pedir outro serviço, nem para questionar o que aconteceu. E sinceramente sentimos que não deveríamos tocar no assunto primeiro. Porque eu juro, ver aquela coisa nos deu a sensação de que jamais deveríamos ter encontrado aquele quarto, muito menos aquilo que estava escondido lá dentro. Também cogitamos a possibilidade de que talvez os donos nem soubessem o que existia debaixo dos próprios pés, atrás daquela parede. Mas isso só nos deixou com ainda mais perguntas. Principalmente uma: por que aquela coisa tinha sangue nas patas? E o pior é que parecia fresco. Espero que vocês possam ler meu relato. Acompanho o canal há 3 anos e nunca dei as caras nos comentários. De qualquer forma, saiba que sou grande fã do canal e dos inscritos, que sempre aparentam por meio dos comentários serem pessoas incríveis. Então vamos lá. Meu nome é Damião, e isso que vou contar aconteceu quando eu tinha 19 anos. Naquela época eu vivia com meus pais em um casebre afastado, daqueles onde você olha para todos os lados e só encontra mato, cercas de arame, pastos e estradas de terra. O lugar era apenas dos meus pais. Não havia outras casas por perto. Se alguém chegava até lá, era porque estava indo diretamente nos procurar. Desde piá aprendi a andar a cavalo, porque para chegar a qualquer lugar era preciso cruzar longas trilhas. Eu tinha um irmão mais velho chamado Lázaro. Ele já não morava conosco. Tinha ido viver em outras bandas, a umas 3 horas de cavalo da casa dos meus pais. Lá já havia mais gente. Não era exatamente um povoado, mas havia umas 4 famílias vivendo pela região. Para chegar até Lázaro, era necessário atravessar várias veredas. Eu conhecia aquele caminho desde jovem. Durante o dia era cansativo, mas normal. À noite, porém, tudo parecia diferente. Naquela tarde, decidi ir visitar meu irmão. Não fui sozinho. Meu primo Oreia me acompanhava. Ele tinha uma orelha maior que a outra, então nós o chamávamos assim. Naquele tempo, ele ainda era praticamente um menino e gostava de andar comigo. Não avisamos que iríamos. Naquela época não era como hoje. Não existia jeito de mandar mensagem ou telefonar da casa dos meus pais. Se você queria ver alguém, montava no cavalo e aparecia de surpresa. Chegamos antes de escurecer. Amarramos os cavalos perto do curral e nos aproximamos da casa. Minha cunhada saiu primeiro. Ficou surpresa ao nos ver, mas nos recebeu bem. Depois apareceu meu irmão. Perguntou o que estávamos fazendo por ali. Eu disse que só queríamos passar a tarde. Minha cunhada colocou o café para esquentar. Também trouxe algo para comermos, mesmo sem estar esperando visita. Oreia ficou perto dos cavalos porque gostava de cuidar deles e dar água. No começo, tudo correu tranquilamente. Sentamos, conversamos sobre meus pais e sobre como estavam as coisas nas terras. A tarde passou rápido. Meus sobrinhos ficaram felizes em nos ver. Até meu primo brincou com eles. Quando começou a escurecer, meu irmão nos ofereceu posar lá. Disse que já estava tarde para voltarmos e que o caminho não era bom durante a noite. No início não queria incomodar, já que não tínhamos avisado que iríamos, mas ele insistiu. Aceitei. Naquele momento ainda estava tudo bem. Mas depois surgiu um assunto de família que já vinha causando problemas havia muito tempo. Foi uma daquelas conversas que começam calmas e aos poucos desandam. Lázaro comentou algo sobre meu pai. Eu não gostei. Respondi irritado. Ele respondeu pior ainda. Minha cunhada tentou nos acalmar. Oreia se aproximou e ficou sério,
porque não estava acostumado a me ver discutindo daquele jeito com meu irmão. Mas quando duas pessoas carregam mágoas guardadas, qualquer palavra vira faísca. A discussão cresceu rápido. Começamos a falar sobre terras, dinheiro e responsabilidades que vínhamos carregando havia anos. Eu cobrei certas atitudes dele. Ele cobrou outras minhas. Foi aí que meu orgulho falou mais alto. Levantei e disse que iria embora. Minha cunhada me lembrou que já eram quase 11 da noite e que o caminho estava completamente escuro. Disse que ao amanhecer poderíamos partir sem precisar falar com ninguém, mas eu não quis ouvir. Lázaro também não ajudou. Disse que se eu estava com tanta vontade de ir embora, o caminho estava logo ali. Aquilo terminou de me irritar. Saí e desamarrei meu cavalo. Oreia veio atrás de mim, assustado e sem saber o que fazer. Ele perguntou se realmente iríamos partir naquela hora. Eu respondi que sim. Hoje me arrependo de tê-lo colocado naquela situação. Ele ainda era um garoto e eu deveria ter pensado melhor. Mas naquele momento era a raiva que estava mandando. Oreia não discutiu, apenas desamarrou o cavalo e montou. Minha cunhada saiu até a entrada da casa com uma lanterna na mão. Pediu mais uma vez para não irmos. Disse que o caminho ficava ruim depois do riacho e comentou que o mato ficava deserto demais naquela hora. Pegamos a estrada de volta. No começo, Oreia vinha atrás de mim, mas percebi que estava com medo. Olhava constantemente para os lados e apertava as rédeas com força demais. Não dizia nada, mas eu o conhecia bem. Dava para notar pelo jeito como estava montado. Então pedi que ele fosse na frente. Meu primo não discutiu, apenas assentiu e adiantou o cavalo alguns passos. Eu fiquei atrás atento às costas dele e ao movimento das sombras ao lado da trilha. Levávamos apenas uma lamparina. Ela estava com ele, já que seguia na frente. Não era grande nem iluminava muito, só clareava um pequeno pedaço do caminho diante do cavalo. Todo o resto permanecia mergulhado na escuridão. Comecei a me arrepender praticamente desde o momento em que saímos. No início, a raiva ainda queimava dentro do meu peito, mas conforme a casa de Lázaro ficou para trás, percebi o quão idiota eu tinha sido. Pensei várias vezes em voltar, mas já havíamos avançado bastante. Ficava repetindo isso para mim mesmo, tentando não admitir que estava preocupado. Foi então que comecei a sentir que alguém vinha atrás de mim. No começo não ouvi nada com muita clareza. Era mais uma sensação, como quando alguém anda sozinho e sente um olhar nas costas. Eu seguia montado, cercado pela noite fechada, sentindo aquela pressão atrás dos ombros. Olhei para trás várias vezes, mas não pedi para a Oreia virar a lamparina. Não queria que ele percebesse meu nervosismo, apenas espiava um pouco de vez em quando. Não via nada além do pouco que a luz da lua permitia enxergar. Oreia perguntou se estava acontecendo alguma coisa. Respondi que não. Continuamos avançando. Depois veio o trecho do riacho. Era uma parte mais baixa, cheia de pedras e terra endurecida. Em época de chuva havia água ali, mas naquele tempo estava seco. Mesmo assim era desconfortável atravessar a noite, porque os cascos dos cavalos faziam muito barulho contra as pedras. Oreia desceu primeiro. Eu via o cavalo dele avançando devagar entre as pedras. Ele estava inclinado para frente, segurando firme as rédeas. Quando terminamos de atravessar o riacho, ouvi algo. Chamaram por mim. Tio! Senti meu corpo inteiro travar. Era uma voz de criança, próxima, como se estivesse parada poucos passos atrás de mim. Oreia também parou. Primeiro virei o rosto, depois pedi que ele apontasse a lamparina para trás. E então nós o vimos. Era meu sobrinho. Um menino de 5 anos. Estava parado no meio do caminho, logo depois do riacho.
Vestia exatamente as mesmas roupas com que eu o tinha visto naquela tarde na casa do meu irmão. Camisa clara, o short dobrado na barra e os pés cobertos de poeira. Aquilo me assustou profundamente. Não havia possibilidade dele ter nos seguido por tanto tempo. Era uma criança pequena. Nós estávamos a cavalo e já fazia quase 1 hora que tínhamos partido. Além disso, o caminho tinha descidas e trilhas difíceis. Uma criança não conseguiria andar sozinha sem que a ouvíssemos. Fiquei olhando para ele sem descer do cavalo. Perguntei o que estava fazendo ali. O menino levantou a cabeça. A luz batia de lado em seu rosto e ele parecia exatamente igual. Eu juro que era ele. Tinha os mesmos olhos, o mesmo cabelo grudado na testa e aquele jeito de apertar a boca quando estava prestes a chorar. Então respondeu que não queria mais ficar com o pai. Disse que meu irmão brigava muito com ele. Depois falou que queria ir embora conosco. Oreia olhou para mim. Eu não sabia o que fazer. Desci do cavalo. Não podia deixar uma criança parada sozinha no meio do mato. Me aproximei devagar, sem tirar os olhos dele. Pedi a Oreia que continuasse iluminando o menino com a lamparina. Meu primo se aproximou um pouco com o cavalo. Ele também estava confuso. Quanto mais perto eu chegava, mais certeza tinha de que era meu sobrinho. A feição era a mesma. A voz era a mesma. Ele até tinha uma pequena mancha de terra na bochecha, igual a que estava quando brincamos naquela tarde. Perguntei se tinha vindo andando desde a casa dele. Ele balançou a cabeça dizendo que sim. Foi então que Oreia falou baixinho para eu não tocá-lo. Olhei irritado para ele. Ia reclamar, dizer que aquilo era uma criança e que não podíamos abandoná-lo ali. Mas ele acrescentou, quase num sussurro, que meu sobrinho não tinha sombra. No começo não entendi. Olhei novamente para o menino e depois para o chão. A lamparina continuava apontada diretamente para ele. A luz iluminava seu corpo e também a terra ao redor. Mas Oreia tinha razão. Não havia sombra nenhuma. Eu não tinha percebido. Estava tão surpreso em vê-lo, tão preso à ideia de que realmente podia ser meu sobrinho, que não notei aquilo. Ele estava parado no meio do caminho com a luz incidindo sobre ele e abaixo de seus pés havia apenas terra seca, pequenas pedras e a escuridão do mato. O menino nos olhava confuso. Depois levou uma das mãos à boca, como as crianças fazem quando se sentem repreendidas ou quando estão prestes a chorar. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Então começou a soluçar. Aquilo me partiu ao meio porque parecia real. Eu juro para vocês que parecia completamente real. Era o mesmo rosto do filho do meu irmão e o mesmo jeito de tremer quando estava assustado. Naquele instante vieram à minha cabeça todas as histórias de terror que ouvi quando era pequeno. Meu primo pediu para irmos embora. Disse aquilo com a voz trêmula. Falou que aquilo não era meu sobrinho. Também comentou que se realmente alguma coisa tivesse acontecido, poderíamos voltar à casa do Lázaro e verificar. Mas entendam o quanto aquilo foi difícil para mim. A imagem era real demais. Pensar em ir embora parecia o mesmo que abandonar uma criança sozinha no meio do nada. O menino continuava chorando. No começo o som era baixo, mas aos poucos começou a mudar. Ficou mais pesado, mais lento, como se cada soluço estivesse sendo arrastado de dentro de um peito enorme. Oreia recuou com o cavalo e me pediu mais uma vez para não me aproximar. Então dei um passo na direção do menino. Só um. A criança parou de chorar imediatamente. Olhou fixamente para mim, ainda com os dedos na boca. E então saiu correndo em direção às árvores. As pernas se moviam rápido demais para o tamanho que ele tinha. Em poucos segundos entrou no meio dos troncos, e a escuridão o engoliu. Eu avancei por puro reflexo
mas Oreia gritou para eu não segui-lo e eu parei. Meu primo levantou o braço e me mostrou. Ele estava completamente arrepiado. Ele me disse para irmos embora. Subi novamente no meu cavalo com as mãos tremendo. Oreia virou o dele com dificuldade porque o animal não queria se mover. Estava bufando e batendo as patas contra a terra. Decidimos voltar para a casa do Lázaro. Eu só queria saber se o filho dele estava bem. Pegamos o caminho de volta. Tentamos seguir lado a lado, porque a trilha era estreita e os cavalos mal tinham espaço para caminhar juntos. Eu queria mantê-los por perto, porque depois do que vimos, nos separar, nem que fosse por alguns metros, parecia errado. A lamparina estava com ele. A luz iluminava apenas um pedaço do caminho à nossa frente. Todo o resto permanecia escuro, com as árvores se fechando dos lados e as pedras aparecendo somente quando a luz as alcançava. Avançamos em silêncio por um tempo. Oreia estava ao meu lado, mas eu conseguia sentir o medo dele. Então meu primo falou comigo com a voz baixa. Disse que havia algo parado sobre uma pedra mais adiante. Levantei o olhar, mas no começo não conseguia enxergar direito. A pedra não ficava junto da trilha. Estava a uns 4 metros de distância, mais para dentro do mato, entre troncos baixos. Ali dava para ver um vulto escuro. Era maior do que a silhueta de uma criança, então não podia ser meu sobrinho. Parecia uma pessoa, mas estava posicionada de um jeito muito estranho. O corpo estava encolhido, com os membros dobrados de uma forma que lembrava um animal, com as costas arqueadas. A lua o iluminava apenas um pouco. Não revelava tudo, mas o suficiente para separá-lo da escuridão. E o pior eram os olhos. Eles brilhavam, como quando a luz reflete nos olhos de um animal escondido no mato. Mas aquilo não era um animal. Tinha forma humana, mesmo estando torto sobre a pedra. Enquanto avançávamos, percebi que sua cabeça se movia devagar. Não virava de uma vez, e sim ia girando junto conosco, como se nos acompanhasse com o olhar. O corpo permanecia parado, mas o rosto se ajustava devagar para não parar de nos observar. Pedi para Oreia apontar a luz da lamparina na direção daquilo. Eu queria saber se era uma pessoa, mas meu primo se recusou. Disse que não, com a voz tomada pelo medo. Falou que se iluminássemos aquilo diretamente, talvez viesse para cima da gente. Disse também que com as coisas do mato não se mexe. Era melhor deixá-las quietas. O garoto estava apavorado. Eu ouvia sua respiração e sentia que ele estava prestes a chorar. Então apressamos os cavalos. Não os colocamos para correr porque o caminho era cheio de pedras, mas os forçamos a passar rápido por aquela parte. Tentei não olhar para o vulto, mas não consegui evitar a sensação daqueles olhos brilhantes cravados em nós. Quando deixamos a pedra para trás, nenhum dos dois falou nada. Durante alguns minutos, só se ouviam os cascos dos cavalos. Então alguma coisa começou a se mover ao redor. Primeiro foi à nossa esquerda, depois à direita. Em seguida, mais atrás. Parecia algo pesado abrindo caminho pelo mato. Estava nos seguindo entre as árvores, acompanhando o ritmo dos cavalos. Havia trechos da trilha em que não podíamos avançar rápido, porque o chão estava cheio de pedras soltas. Os cavalos caminhavam com cuidado e nós seguíamos tensos, ouvindo os galhos se partirem dos dois lados. De vez em quando uma risadinha ecoava ao longe. Parecia um adulto tentando imitar a risada de uma criança. Soava como se alguém estivesse brincando com uma voz que não lhe pertencia. Senti o coração quase saltar do peito. Mesmo assim, comecei a rezar em voz baixa. Não queria deixar o medo me dominar. Pedi para Oreia rezar também. Ele começou quase imediatamente. Sua voz falhava, mas continuou. Repetia as palavras do Pai Nosso como conseguia. Houve um momento em que senti claramente que alguém vinha atrás de mim no cavalo.
Não senti peso. Também não senti mãos nas minhas costas, mas senti uma respiração perto dos meus ombros. Era como se alguém estivesse colado à minha nuca. Tive vontade de olhar para trás, mas não olhei. Tinha medo de ver alguma coisa sentada atrás de mim. Também senti um formigamento estranho no pescoço e nos ombros, como se uma terra fina caísse das árvores sobre mim. Já faltava pouco para chegarmos à área onde meu irmão morava. Eu sabia disso pelas curvas do caminho, por uma longa descida e pela forma como as árvores começavam a se abrir um pouco. Continuei rezando quando a luz da lamparina se desviou. Ela deixou de iluminar o caminho e ficou apontada para as árvores. Oreia praticamente encostou seu cavalo no meu e falou comigo chorando. Disse que havia alguém parado no meio da trilha. Eu não tinha percebido. Estava com a cabeça baixa, tentando rezar e evitar olhar para os lados. Além disso, o medo já tinha tomado conta de mim. Eu já não prestava atenção direito ao que havia à frente. Naquele momento estávamos contornando uma curva. Oreia jurou que viu primeiro a silhueta quando a luz da lamparina iluminou por um instante. Disse que alguém estava parado ali, esperando por nós. Olhei. Com a luz da lua, dava sim para distinguir uma figura em pé. Estava a uns 10 metros de distância, alta, parada bem no meio da trilha, exatamente por onde precisávamos passar. Não era uma árvore. Tinha cabeça, ombros e pernas longas. A lamparina caiu da mão do Oreia, bateu no chão e ficou iluminando as pedras e as patas dos cavalos. Meu primo continuava chorando e implorava para voltarmos. Disse que aquela coisa não nos deixaria passar. Nós dois abaixamos o rosto. Não queríamos olhar para a silhueta. Com dificuldade desci do cavalo. O animal ficou nervoso, mas falei baixo com ele para tentar acalmá-lo. Me abaixei, peguei a lamparina com a mão tremendo e, naquele momento, pedi a Deus com toda a força que nos protegesse. Fiquei alguns segundos apontando a luz para o chão porque não tinha coragem de levantá-la. Eu conseguia ouvir minha respiração e a de Oreia misturadas aos sons do mato. Depois ergui a lamparina devagar. Direcionei a luz para algumas árvores próximas, para que a claridade atingisse a figura de lado. Ela continuava parada. Consegui distinguir uma calça de trabalhador rural. Estava velha, suja e larga demais nas pernas. Depois vi que estava descalça. Os dedos dos pés eram compridos, mais do que o normal, e se espalhavam sobre a terra de um jeito estranho. A pele não parecia a pele de alguém vivo. Abaixei novamente a luz da lamparina e comecei a rezar um Pai Nosso. Naquele momento eu sabia que se continuássemos pela trilha, teríamos que passar ao lado daquela coisa. E eu não queria fazer isso. Já não faltava tanto para chegarmos à casa do meu irmão, então disse para meu primo me seguir por dentro das árvores. Eu nem sabia direito para onde estávamos indo, mas a ideia era contornar a curva e continuar na mesma direção sem nos aproximarmos da criatura. Montei novamente no cavalo e o conduzi para fora da trilha. Oreia veio atrás de mim. Os animais não queriam entrar no meio das árvores, mas fomos guiando os dois devagar, tomando cuidado para que não se machucassem nos galhos. Acho que aqueles foram os minutos mais longos da minha vida. Minhas mãos tremiam nas rédeas. Oreia vinha atrás de mim rezando o Pai Nosso em voz alta. Entre uma frase e outra escapavam soluços. Tentei acompanhá-lo na oração. Precisava me agarrar a alguma coisa. Continuamos avançando na mesma direção. Às vezes um galho batia no nosso rosto, outras vezes os cavalos pisavam em pedras escondidas e paravam de repente. Mas eu não olhei para trás. Não queria confirmar nada. Mais adiante o terreno começou a se abrir. Vi uma luz entre as árvores. Depois outra. Eram as casas do terreno onde meu irmão morava. Primeiro chegamos à casa de um vizinho dele,
que também era parente da minha cunhada. Batemos na porta porque já era madrugada. Quando nos viram chegar tão pálidos e assustados, saíram rapidamente para nos receber. Eu mal conseguia falar. Nos ofereceram água, tentaram nos acalmar e perguntaram o que havia acontecido, mas naquele momento nenhum de nós conseguia explicar direito. Depois fomos até a casa do meu irmão. Minha cunhada saiu primeiro. Em seguida apareceu o Lázaro, meio preocupadão. E atrás dele estava meu sobrinho, o menino de 5 anos, o verdadeiro. Estava dentro de casa. Não tinha caminhado atrás de nós. Quando o vi, senti minhas pernas quase cederem. Me aproximei dele e o encarei como se precisasse confirmar que era real. Contei tudo o que havíamos visto. Contei que uma coisa com o rosto do filho dele tinha nos chamado na estrada. Meu irmão ficou em silêncio. Algo maligno tinha aparecido para nós no mato. Nunca na minha vida eu tinha vivido algo tão real e tão aterrorizante. Eu não entendia como uma coisa podia assumir a forma de alguém querido, chorar como uma criança, perseguir você entre as árvores e depois surgir na sua frente. Naquela noite dormia em uma rede no quintal da casa do meu irmão. Oreia se deitou em outra rede no mesmo alpendre. Acho que nenhum de nós conseguiu dormir. E mesmo estando lá cercados de gente, eu continuava sentindo que alguma coisa tinha nos seguido até perto da casa. Durante muito tempo, todos falaram sobre o que aconteceu naquela noite. Primeiro a família, depois algumas pessoas do terreno do meu irmão. Cada um tirava suas próprias conclusões. Alguns diziam que aquilo era uma criatura do mato, algo antigo que vivia entre as árvores e aparecia para quem cruzava o caminho tarde da noite. Outros garantiam que era um ser demoníaco. Não era normal conseguir assumir a forma de uma criança e chamar alguém usando uma voz conhecida. Também houve quem dissesse que podia ser uma bruxa. No mato, as pessoas conhecem muitas histórias desse tipo, e cada um tenta encaixar o que escuta naquilo que ouviu dos avós. Mas em uma coisa quase todos concordavam. Aquilo era um ser sombrio. Não era uma alma perdida pedindo ajuda. O mais estranho é que nos deixou ir embora de boa. Sentíamos a presença perto, sim, mas ela não voltou a bloquear nosso caminho. Com o tempo também ouvi outras histórias parecidas. Inclusive aqui no canal. Porém, nenhuma foi tão intensa quanto a nossa. Sei lá, talvez seja porque eu vivi na pele. Já se passaram muitos anos desde aquela madrugada. Lázaro e eu resolvemos nossas diferenças com o tempo. Oreia também seguiu a vida dele, embora nunca mais tenha cruzado aquele caminho durante a noite. Eu também não. Porque o mato de madrugada não é o mesmo mato do dia. Existem presenças que não querem ser compreendidas. Elas só querem que você as siga. E eu seguir o bicho ruim? Tô fora.